Essa é uma experiência cinematográfica. Nós vamos construindo isso que é estudos indígenas na busca dos caminhos. Os caminhos estão aí. É o caminho pelo nosso olhar. E aqui o convite a você que está nos acompanhando, irá nos acompanhar por essa jornada. E para começar, nós vamos sempre com música na construção do conhecimento. Nós vamos escutar uma música Terra Querida, na voz, belíssima voz de Chitãozinho e Chororó. Bora lá com música. Venho de longe pra ver meus queridos pais, pois a saudade já não suportava mais. Sou brasileiro, descendente de Tupi. Eu vim rever minha terra onde nasci. É que a saudade apertou meu coração, saudade dos meus pais e meus irmãos, tinha saudade do cantar da Juriti. Foi a razão que me fez voltar aqui. Querida, eu sempre te adorei. Quero estar junto de ti e a teu lado, para sempre eu viverei. Que a saudade apertou meu coração, saudade dos meus pais e meus irmãos, tinha saudade do cantar da Juriti. Foi a razão que me fez voltar aqui. Querida, eu sempre te adorei. Quero estar junto de ti e a teu lado, para sempre eu viverei. Essa é a música Terra Querida, na voz de Chitãozinho e Chororó. Você está escutando uma experiência cinematográfica de estudos indígenas. Não são os caminhos do povoamento, mas são os caminhos para se encontrar aqui. E para isso, nós estamos com o nosso querido ouvinte,
para encontrar e encontrar-se nesses caminhos vivos. Nós escutamos então música Chitãozinho Chororó e vamos conversar com o nosso amigo Júlio Ribeiro, que é pesquisador de música sertaneja, para a gente poder caminhar por esses traços, por essas pegadas, para poder pensar e estar. Júlio Ribeiro, que também está na busca do sujeito do poema. Esse é o nosso caminho. Terra Querida, né? Uma canção de Francisco Lacerda e Neneque, né? Cantada, né? Animada, corporificada por Chitãozinho e Chororó no ano de 1989. É importante a gente dizer que no ano de 1989 a canção sertaneja encontrava ali sua primeira ascensão, né? Grande ascensão, estava em vias de ascensão, melhor dizendo, em mercado nacional. E nesse álbum, né, eles regravam Galopeiro, que é um grande clássico da canção sertaneja. É importante a gente dizer, né, assim, reiterar esse verso: eu sou filho de Tupi. Ora, mas por que será filho de Tupi? Não, a gente está falando de canção sertaneja e canção que remete a um povo caipira, né, um povo que em começo de carreira a dupla queria se desassimilar, né, tamanhos estigmas que pesavam sobre essa cultura. E o caipira, né, que Chitão e Chororó, né, que Francisco Lacerda e Neneque trazem à baila, né, é de fato filho de Tupi. O povo caipira, segundo Darcy Ribeiro, né, um importante historiador brasileiro, né, um importante intelectual brasileiro, o caipira ele é filho de índio com português. São aqueles mamelucos paulistas que mais tarde figuraram as bandeiras e que, enfim, encontraram minérios, né, agradando a corrente portuguesa. Depois da diáspora do ouro, esse povo caipira foi se agrupando em bairros, né? E o que eram esses bairros? Imaginemos assim, sítios, né? Casas relativamente distantes umas das outras, com roças para o cultivo próprio, né? Sem filiação mercantil, sem grandes interesses nesse sentido, né? De vender, de ganhar dinheiro, né? E era muito curioso que a tradição cristã estava muito presente, muito vigorosa nesses povos. Então eu vou dar um exemplo, né? A gente está entrando no mês de junho, né? As festas juninas, em saudações assim a São Pedro, a São João, um reconhecimento, uma forma de gratidão pela prosperidade, pela saúde. Então tinha as ofertas, tinha muita comida, tinha muita bebida, muita música, uma festa alegre. Mas claro, né, a nossa tradição patriarcal e a facilidade de se manter latifúndio no Brasil fez com que esse povo ficasse sem terra e que esse povo fosse absorvido pelas grandes cidades em vias de industrialização na década de 50. Mas o povo caipira, ele se assimila. O povo caipira, ele incorpora elementos, né, estrangeiros a ele mesmo. E ele é incorporado pelas grandes cidades, nas grandes cidades, como em termos de proletarização periférica. Quer dizer, o caipira vai construir as grandes cidades, vai construir os grandes centros, vai dar sua força de trabalho nesses grandes centros, né, edificar as riquezas, né, das classes dirigentes. Durante muito tempo, né, talvez seja até por isso o desejo de assimilação de boa parte das duplas sertanejas, né, que não se dizem duplas caipiras. O caipira foi confundido como preguiçoso, como ingênuo, como burro,
né? Foi depreciado, foi desvalorizado. Mas a gente precisa entender que o lazer faz parte da cultura caipira. É um povo que não almeja enriquecer, é um povo que não quer ostentar bens, é um povo que vive, um povo que vive a vida. É um povo que come bem, que se ajuda, né? Que tem o seu entretenimento. E para os nossos parâmetros, para a nossa subjetividade capitalista tão fortalecida, acaba sendo confundido com um povo preguiçoso, com um povo acomodado, com um povo do qual um cidadão digno deseja se desassimilar. Mas, enfim, caipira, filhos de tupi. E é muito importante a gente reconhecer isso para compreender melhor aquilo que a gente chama de canção sertaneja, de canção caipira. Ô meu povo, aqui quem fala é o cacique. E aqui é o pajé. Aqui Deus é supremo na aldeia Índio Fala Tupã. Graças a ele também estamos no programa Voz Indígena. De tardezinha eu estava mesmo à toa, convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa, levamos rede de lance. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Meus apreparos pra dar uma pescada boa. Saímos cortando água na minha velha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante e fui sair noutra lagoa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. O rio tava enchendo muito, tava cobrindo a taboa. Acompanhei a maré, encostei minha canoa. É o remanso do Rio Pardo. Ai, ai, aonde os pintados amoa. Pra pegar peixe dos bons, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timbo na água, com isso os peixes atordoa. Jogo a rede, dou um grito. Ai, ai, os dourados amontoa. Olá, meu nome é Sônia Maria Pinheiro, eu sou bibliotecária e contadora de histórias, trabalho no CIBISC, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos, que compõe 11 bibliotecas, sendo 8 escolares e comunitárias e 3 bibliotecas públicas. Eu estou bem contente de ter sido convidada para falar no programa Voz Indígena, que vai ao ar pela Agenda Cultural. As minhas participações aqui vão destacar livros indígenas e infantis no âmbito da orientação da Lei 11.645 de 2008, que diz sobre a importância de se contar histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas, dessas histórias serem contadas e reconhecidas. Hoje aqui eu vim apresentar o livro
infantil chamado Histórias de Índio, de Daniel Munduruku. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1997 e ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte do livro temos um conto Munduruku, que se chama O Menino que Não Sabia Sonhar. Conta a história de Kashi, um menino Munduruku. Kashi significa lua em Munduruku. É um menino que foi escolhido pelo pajé como seu sucessor desde o dia que ele nasceu. O pajé foi avisado por um sonho e esse menino, Kashi, foi escolhido para ser o seu sucessor. Mas para tanto ele vai precisar aprender a sonhar, porque é nos sonhos que estão contidos os maiores segredos e os maiores mistérios da vida. Na segunda parte desse livro, chamada Crônicas e Depoimentos, o autor nos dá um panorama sobre os povos indígenas no Brasil e também nos fala da ironia da palavra índio, palavra inventada pelo colonizador, e nos fala sobre a diversidade de povos, de línguas. São mais de 200 povos existentes no Brasil, uma diversidade linguística de mais de 170 línguas faladas. Então, o Daniel Munduruku nos traz essa importância de perceber a diferença entre povos indígenas e índio. O livro também traz belas ilustrações de Laura Beatriz e apresenta fotos do território Munduruku, desenhos de crianças, além de refletir sobre os problemas dos povos indígenas que, salvaguardados pela Constituição de 1988, lutam até hoje por demarcação de seus territórios e se veem cercados por madeireiras, mineradoras, hidrelétricas. Vídeo que está acontecendo nesse momento com relação à discussão do marco temporal no Congresso. Problemas mais que atuais, que consideramos muito importantes de serem discutidos e contemplados, porque se esse marco temporal for aprovado, será um grande desastre para os povos indígenas, para o nosso meio ambiente, para todos nós. O livro Histórias de Índio conta ainda com um glossário da língua Munduruku. Ele é muito interessante para ser lido com as crianças e discutido também com as pessoas adultas. As bibliotecas de São Carlos possuem esse livro e estão funcionando por agendamento nesse momento de pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e agradeço ao Daniel Munduruku pela autorização de apresentar os seus livros de sua autoria. Então, como eu aprendi com o Daniel Munduruku, deixo aqui para vocês o meu Chipat Oboré, que significa tudo de bom. E nos próximos programas eu apresento mais trechos de outros livros infantis indígenas. Chipat Oboré, até logo! Voz indígena, você que está nos acompanhando, Caminhos pela Ameríndia. Natália Belentani vai falar sobre geografia e população.
Fazer a leitura do mapa do Curtinomendaju é um exercício muito interessante, porque ele nos revela a diversidade dos povos indígenas, ao mesmo tempo em que ele não nos impõe o limite das fronteiras, visto que os povos circulam, visto que os povos caminham, visto que os povos se encontram. E falo isso no presente porque é muito importante que a gente não trate dos povos indígenas no pretérito. Esse é um exercício fundamental para todos os professores e colegas que trabalham com a temática indígena, é conseguir trazer essa atualidade da questão indígena para dentro da sala de aula. E isso, com certeza, faz com que os alunos, com que os próprios professores também se reconheçam nessa diversidade de mais de 305 povos, de mais de 274 línguas que são faladas no Brasil hoje. Vivemos um momento de total retrocesso e estagnação nos processos de demarcação dos territórios indígenas. Nesse mapa é possível ver as áreas já regularizadas no Brasil, também homologadas, declaradas, delimitadas e em estudo, que são formas jurídicas de tratar as fases da demarcação. Mas o que é interessante de olharmos é que, por todo o território nacional, nós temos terras indígenas que estão em estudo. Estas aonde os povos resistem, aonde os povos estão lutando pela sua demarcação. Muitas vezes realizando a sua própria demarcação, fazendo aquilo que nós convencionamos chamar de autodemarcação. É muito importante a gente se dar conta de que todo o território nacional tem povos indígenas lutando, tem povos indígenas resistindo à ofensiva que recebem cotidianamente de forma extremamente violenta pelo Estado brasileiro. Olhar o mapa do Estado de São Paulo e reconhecer nesse mapa toda a população indígena que reside dentro desse estado é algo muito importante. Essas informações são públicas e elas vêm do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde a gente pode ver a população indígena autodeclarada, ou seja, as pessoas que se reconhecem como indígenas e por meio do censo conseguem dizer que assim o são. E aí a gente localiza, por exemplo, o município de São Paulo como sendo o 4º município com maior população indígena do Brasil. O município de São Carlos também apresenta uma população indígena absoluta de 256 pessoas. Isso é muito importante para a gente, para começarmos a olhar para além do contexto das aldeias, olhar para o contexto urbano e conseguir identificar essa grande necessidade que há de se discutir os conflitos fundiários, os conflitos pela demarcação dos territórios, toda essa revisão que se propõe a ser feita por meio de medidas provisórias, por meio de projetos de lei que retiram os direitos dos povos indígenas, especialmente no que se refere à sua condição de viver, a sua condição de viver como eles próprios desejam que seja. Dentro de cada canto irapuru existe o pedaço de um coração tabajara, pataxó e chucuru. Dentro de cada tronco forte de sapucaia e jatobá existe a força de um toré, cariri, ticuna, buroro e guarani. Dentro de cada segredo e mistério da Jurema estamos nós. Somos o plano dos encantados e de Badzé que deu certo. O caminho que nos foi deixado será seguido, e nele será plantado a força de uma raiz, para que outros troncos fortes sejam erguidos. É o resgate de tudo que nos foi roubado e negado. A todo tempo tentam dizimar nossa história, tentam impedir o direito de viver. Quem tenta descende de quem nos impedia o direito de ter alma. Somos nós, filhos de uma luta ancestral que nunca cessa, que nunca cala, e nem com balas são capazes de matar Ani. Não queremos e não admitimos mais balas. Queremos salas de aula que não nos tratem como folclore. Que os reais donos, pelas terras que são suas, não mais implorem. Que nenhum território, ao ser invadido,
sejam nomeados nos livros como terras que o colonizador descobre. Não seremos mais só figura. Somos o futuro que o passado tentou apagar. Nascidos sem aldeia, carregamos nosso chão no espírito. A invasão não calou nossos cantos. Os ventos sopraram aos tantos que era a hora de guerra e de resistência. Não somos um erro aqui. Somos tudo que os ancestrais sonharam, do primeiro até o último enfrentamento. E todo tormento e lamento, lavado e trazido do nosso sangue e o sofrimento, terá seu reconhecimento. Somos almas indomáveis, espíritos livres, somos incatequizáveis. O plano do colonizador fracassou, a força não passou nem vai passar. Nem 1500, nem 64, nem 2019 e nem em momento algum. Somos terra e terra não finda, terra não morre, e nós e a terra somos um. Inatequié, Badzé, Boditá, Uaraquedzá. Hoje é um programa especial com os parentes Puri. E eu tenho aqui comigo um sentimento, não é nem de tristeza e não é um sentimento de alegria, é na verdade um sentimento de alegria pelas notícias da língua Puri, mas é um sentimento cosmológico. De amizade cosmológica, da vida, da ameríndia, que é um nome para localizar nessa territorialidade, no estar, na Tecó, pela Urupatura, Terra Flor. Então essas notícias da língua Puri, com o nosso amigo Tutussamum Puri, e outros parentes também, que a gente vai estar aqui com o nosso querido ouvinte que tem nos acompanhado. Nós vamos então aprender isso da prática coletiva, né, dos cantos Canaré-Mundé. Aprender sobre esse caráter sociocósmico da língua, da história, da cultura e do estar na língua Puri. Tutussamum Puri, fica à vontade, parente, fica à vontade, meu amigo, para dar essas notícias dessa vivência. Guaitene, eu pé João Paulo, agarro um caixateão pri, cancerro um programa Timé, um Coiana. Saudações, meu amigo João Paulo e ouvintes do programa Voz Indígena. Nós, Puri, somos um povo indígena do sudeste do Brasil. Dois símbolos importantes do nosso território são o Rio Paraíba do Sul e a Serra da Mantiqueira, que percorre o nosso território ancestral na região onde hoje fica as divisas dos 4 estados do sudeste. Devido a toda a violência colonial, imperial, republicana, em especial o ciclo do ouro e do café, os Puri chegaram no século XX com grandes impactos na sua população, na cultura e também na língua. Nós, Puri, conhecemos algumas palavras da nossa língua hoje pela via da oralidade, porque elas se mantiveram mescladas ao português entre algumas famílias. Ao mesmo tempo, existem registros feitos no século XIX, principalmente, por pesquisadores estrangeiros, coletando palavras, né, da língua Puri. E na virada do século XX para o século XXI,
a gente vê os próprios Puri fazendo ações de retomada da língua, se apropriando desse registro da oralidade dos nossos antigos, Puris desenvolvendo estudos autônomos sobre esses registros, Puris reunindo esses registros com a oralidade existente. Em Minas Gerais, isso vai acontecer no contexto da dança de caboclo da comunidade Puri de Araponga, com Jurandir traduzindo um canto em português para Puri e acrescentando uns versos num antigo canto Puri. Na aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, Dauá vai iniciar a prática desses cantos. Quando eu chego na aldeia Maracanã, eu vejo essa prática coletiva dos cantos, que na nossa língua a gente chama de canaremundê. São cantos em roda, com maracá, com fogueira e com um forte conteúdo espiritual. Nesse contexto, surge a inspiração para um canto para a lua, Petara, que eu apresento em 2011, e logo no ano seguinte Dauá apresenta para a gente um canto para o sol, Rotuliopé. Esses seriam os primeiros cantos surgidos na vivência dos Puri na aldeia Maracanã. Esse é o quadro que eu compartilhei com o João Paulo em 2011, quando eu estava começando meus estudos para retomada e fortalecimento da língua Puri. Desses 10 anos que tem de lá para cá, o que eu tenho para contar é que esse trabalho se desdobrou na formação de um grupo Puri de revitalização, prática e ensino da língua em 2018. Foi a criação do projeto Timim Puri, que significa povo Puri. As análises desse grupo sobre os registros escritos e sobre a oralidade Puri, eles geram um vocabulário que foi publicado em 2018, que é o primeiro vocabulário de autoria nossa, Puri. A continuidade dessas análises vai ampliar grandemente o vocabulário, e aí a gente tem uma segunda edição do vocabulário neste ano, que saiu na Revista Brasileira de Línguas Indígenas. Nós temos uma comunidade de falantes que tem a língua Puri retomada na comunicação. A gente tem grupos de WhatsApp, onde a gente toca o trabalho de revitalização da língua, com os Puri que se encontram distantes. E hoje nossos canaremundê chegam perto de 50. Uma coisa que precisa sempre ser destacada sobre esse nosso processo de retomada da língua é a importância do território, da aldeia Maracanã nisso. Aquele território indígena resistindo a diversos despejos ao longo de 15 anos na capital do Rio de Janeiro, possibilitou a vivência coletiva Puri que levou a esse processo na nossa língua. O trabalho que o cacique Urutau Guajajara, da aldeia Maracanã, que também é linguista, que faz um trabalho de promoção e fortalecimento das línguas indígenas por ali, sem dúvida isso influenciou no nosso processo. Foi ele que apresentou para a gente o trabalho do Chestimir Lokotka, que tem a maior quantidade de registros de oralidade dos nossos antigos. Agora eu queria pedir uma música da cantora Puri Ciba Carvalho. Ela é nascida em Olinda, Pernambuco, mas a família dela é de São José de Ubá e Itaperuna, no Rio de Janeiro. A música se chama Tarreantá, que significa ancestral, e a letra mistura português e Puri. Escutar essa belíssima música. Estejam sempre nos acompanhando. Nós vamos seguir, querido ouvinte, sempre na frente, buscando e encontrando os caminhos da Meríndia. As montanhas, os rios, as árvores, as flores, as folhas.
amuia brochen, tina chute, amuia kaati gagi kadie, tahenta, amuia brochen, tina chute, amuia kaati gagi kadie. Eu tô distante do meu povo amuia. Tô precisando de uma fogueira na beira de um mar. Ô irmãozinho Estelar Cabrada Pé, será que eu posso mesmo teletransportar? Sair de Olinda daqui pro sudeste, pro Seteprica tudo eu abraçar. Tá renta, amuia broche, tina chute, amuia kaati gagi kadie. Tá renta, amuia broche, tina chute, amuia kaati gagi kadie. Meu idioma não é português, puri, kuaitiquendo, retlerá, matu. Estamos vivos e mais uma vez estamos retomando tudo, etimi, urutu. Dai o show a cho, matu ambo. A tocha tá bocoa, cara arron, aripu aguerá. Dai o show a cho, matu ambo. A tocha tá bocoa, cara arron, aripu aguerá. Tá renta, amuia broche, tina chute, amuia kaati gagi kadie. Tá renta, amuia broche, tina chute, amuia kaati gagi kadie. Tá renta, amuia broche, tina chute, amuia kaati gagi kadie. Tá renta, amuia broche, tina chute, amuia kaati gagi kadie. Meu idioma não é português, puri, kuaitiquendo, retlerá, matu. Estamos